Olá, um bom dia para você que sintoniza a tela da TV Primavera de Criciúma. Depois de um longo e tenebroso inverno, está de volta o Esporte em Questão, que deu uma pausa aí nesta baixa temporada do futebol, no momento de férias, e agora na retomada dos campeonatos regionais estamos de volta ao vivo para todo o sul de Santa Catarina com o nosso Esporte em Questão, o programa que fala dos principais assuntos esportivos de Criciúma e região. Claro que hoje nós vamos fazer um Esporte em Questão diferente, um esporte em Questão tratando de campeonato catarinense, até porque é o primeiro programa do ano, o campeonato catarinense já está na sua 5ª rodada, mas vamos com um especial aí do nosso campeonato estadual, trazendo a classificação, trazendo a projeção e, claro, tratando muito sobre as coisas do Criciúma Esporte Clube. Programa que você participa, programa que você interage, enfim, seja bem-vindo. Está no ar o Esporte em Questão. É verdade, estamos de volta aí com o nosso Esporte em Questão. Ó, feliz ano novo para todo mundo, rapaz. Tava de férias, tava dando uma descansada, né? É bom para recarregar as energias, as baterias. E agora a gente tá de volta aí na TV Primavera para tratar, claro, dos assuntos esportivos, do jornalismo, enfim. Vamos lá, vamos começar a trabalhar aí no nosso primeiro Esporte em Questão de 2016. Fiz questão, né, de convidar um grande amigo, um cara que sabe tudo de esportes, que é o meu brother Jorginho. Tudo bom, cara? Opa, Jorginho, meu irmão. Beleza? Certinho? Prazer estar aqui contigo. Feliz ano novo aí, né, meu? Já estamos em fevereiro já, né, cara? Sem dúvida. Agora o ano, como dizem, começa, né? Depois do carnaval, né? Todos esses feriados aí. Diz que o Brasil começa só depois do carnaval mesmo. Exatamente. Então, feliz ano novo para todo mundo. E nós, de uma maneira especial, para o Campeonato Catarinense, início do ano. Então, sempre importante falar de esporte. O que tá achando aí do início do Catarinense? Para mim, não é surpresa nenhuma, para mim já pode entregar o prêmio de melhor jogador do campeonato, não vai jogar a Série A pelo Figueirense, é o Cleiton, né? Ele é um nível diferenciado mesmo, né? Com certeza, está fazendo a diferença. Numa equipe, quando tem um atleta que faz a diferença, a equipe ela não precisa jogar por ele, mas ele ajuda com certeza a equipe, sem dúvida. Então é um conjunto, né? Ali faz a diferença, sem dúvida. E o Criciúma, o que achou desse início de temporada? Foi até promissor, né? Mandou bem contra o Cruzeiro, começou bem o Catarinense, o que você achou? Olha, o Criciúma eu estou percebendo uma coisa nos jogos. Eles estão envolvidos mais com a partida do que comprometidos. E isso faz uma diferença grande. Prova disso que aconteceu no último jogo. Você vai explicar pra gente já o que é isso. Como é que estão as novidades aí do coaching esportivo, meu camarada? Nossa, você é o único do estado aí que atua nessa área, né, cara? Isso, o primeiro coach esportivo de vôlei de Santa Catarina, um dos primeiros do Brasil. Olha, tá muito bom. Na verdade, agora as pessoas passam a conhecer um pouco o que é coaching e entender o que é o trabalho de um coach esportivo. Que ele não vem para ser o substituto do técnico, ele vem para ser um parceiro do técnico. Tá trabalhando bastante, tá começando, sim, sem dúvida. Principalmente a parte de workshops, palestras, e agora eu estou indo também para São Paulo para buscar um novo conhecimento. Pois aí. Aqui, tem novidade? Novidade, nos próximos meses aí, nos próximos 2 meses, vai ter uma novidade muito bacana para Criciúma e região. Inédito? Inédito, não existe aqui na região. Ah, vai deixar todo mundo curioso aí, né? Isso, cara? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Tá legal. Bom, vamos começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar. Vamos começar analisando então, rapaz, a sapatada que o Criciúma levou lá em Lages. Ó, o meu amigo Adriano Zelami, que vai participar também do nosso programa aí nas próximas edições, ele disse o seguinte: o problema foi a altitude em Lages. Solta o VT. O Criciúma começou melhor e neste chute Douglas Dodi exigiu uma boa defesa do goleiro do Leão Baio. Na sequência, Elvis chegou mostrando a sola da chuteira e o árbitro Célio Amorim marcou o lance perigoso. O Internacional respondeu à altura. Neste lance, dentro da área carvoeira, Isaac ficou na cara do goleiro Luiz, que precisou fazer um verdadeiro milagre. O Colorado da Serra começou a gostar do jogo e neste chute de fora da área de Fernando, mais uma vez o goleiro Luiz foi exigido pelos adversários. Nesta jogada, Bruno Lopes foi derrubado dentro da área. Os jogadores do Tigre pediram pênalti, mas o árbitro Célio Amorim marcou apenas o tiro de meta. E aí, torcedor? Foi pênalti? Confira por outro ângulo. Mas o Isaac não tinha nada a ver com isso e neste chutaço de fora da área abriu os trabalhos para o time da Serra. Internacional 1-0.
No início do segundo tempo, o zagueiro Rafael Silva perdeu uma bola fácil. Ela sobrou para Isaac, que mais uma vez acertou um belo chute de fora da área. Golaço! Internacional 2-0. O Inter queria mais e estava fácil. Gabriel ganhou na velocidade de Diego Giareta e só teve o trabalho de tirar do goleiro Luiz. Goleada em Lages. Final: Internacional 3, Criciúma 0. O que aconteceu lá em Lages? Foi a altitude, conforme o Adriano disse? Eu comentei ainda que com alguns amigos parece que caiu neve lá, né? Porque praticamente paralisou as pernas do atleta. Mas o Bebel tem um detalhe importante. Até olhando para esse viés do coach esportivo, uma coisa é estar envolvido com aquilo que você faz, outra coisa é você estar comprometido. O que seria isso? Um exemplo, tá? Se no café da manhã teve ovos com bacon, a galinha ela estava envolvida com o café da manhã, por causa do ovo. Claro. Mas o porco ele estava totalmente comprometido. Ele deu a vida. Morrão, né, cara? Ele deu a vida pelo teu café da manhã. Então, uma coisa é você entrar em campo pensando que você faz parte apenas do jogo. Outra coisa é você estar entrando em campo, embora uma equipe com 11 atletas, mas cada um individualmente tem que pensar que eu faço a diferença hoje. Seja num lance individual, seja num lance coletivo, ele tem que entrar comprometido com o jogo. Então, eu percebo que o Inter entrou para ganhar e o Criciúma parece que entrou para não perder. E aí? E o cérebro humano não entende a palavra não. Então, tira a palavra não, entrei para perder. Entrei para não perder. Tiro o não, entrei para perder. Por exemplo, não pensa num helicóptero voando. Não pensa. Não tem como. O cérebro não entende a palavra não. Então o Criciúma entrou para não perder e o Inter entrou para ganhar. Foi a analogia que eu vi do jogo. Entendi. Agora, até os 10 minutos, vou até um pouquinho para frente, até os 38, quando o Inter fez o gol, o Criciúma estava bem no jogo, teve um pênalti, claro, que não foi marcado pela arbitragem, chances de gol. O Criciúma tomou um gol. E parece que aquele retrospecto, o Criciúma não vira uma partida desde outubro de 2012, quando ganhou do Guarani lá em Campinas por 2-1. Né? Lembra? Gols de Zé Carlos e Lins. Marcou tanto que a gente lembra quem fez os gols. O Criciúma está perdendo 1-0, virou o jogo, né? No segundo tempo com Zé Carlos e Lins. A última vez que o Criciúma virou, 2012, 13, 14, 15. 3 anos, já vamos para 4 anos sem virar um jogo. Será que isso desmontou os jogadores do Criciúma? Por que o Criciúma se abateu tanto quando tomou aquele primeiro gol do Isaac, que foi um golaço? Pois é, não, o detalhe à parte é o golaço. Isso é inerente do fato. Foi dois do pé trocado, né? Eu até com a perna posso direita, fazer com a perna esquerda aqui, em ângulos opostos. Deixa eu fazer uma correção. Aqui na Rádio Ilha Negra, eu até cogitei assim, olha, o Luiz, ele não foi um frango, mas ele falhou no gol. Mas vendo o lance em si, o Luiz não tinha como. O Criciúma estava saindo para o jogo, o zagueiro perdeu uma bola fácil, ele roubou e bateu forte, muito rápido. O Luiz, claro, estava saindo para o jogo, não tinha o que fazer, né? Ele estava recompondo e o ângulo que a bola pegou... Ela não foi no ângulo, mas não tinha como o Luiz pegar, né? Isso é uma coisa. Outra coisa importante é... Pessoas bem-sucedidas, elas têm... Na verdade, a gente tem 2 tipos de crença. A crença limitante e a crença fortalecedora. A crença fortalecedora de pessoas bem-sucedidas, número 1, elas acreditam que elas têm o poder, que elas têm o controle. Número 2, elas acreditam em superação. Então, uma equipe e um atleta que está em campo, eles têm que ter essas 2 crenças trabalhadas o tempo todo na mente deles. Por isso que a gente fala do jogo interno do atleta, da equipe. A partir do momento que você tem essa crença de que eu sou comprometido com o meu sucesso e de que eu tenho a crença de que eu posso me superar, se o jogo tivesse sido mais equilibrado, talvez não teria tido o contexto de uma goleada, teria sido o jogo mais equilibrado. Mas como foi uma disparidade muito grande entre as equipes, tem essa falsa impressão de que 3-0 não é muita goleada, mas foi. Foi. E um detalhe que eu percebi, Bebel, taticamente falando, agora saindo da linha do coach, mas assim, a questão de tática. O Criciúma fazia um 4-4-2. Esse jogo fez 4-3-2-1. O que será que mudou o estilo de jogar? Para não perder? Para não perder. E aí deu no que deu. Um atacante, 4-3-2-1. Um atacante, 4-4-2. 2 atacantes. Segura, reforça o meio, mas ataca com 2 o tempo todo. Lógico,
obviamente, quando os laterais avançam e passam a ser também uma equipe ofensiva. Então ali a gente já começa a entender um pouquinho, talvez, por como entrar em campo. 4-3-2-1, um atacante. E mexe na estrutura do time, porque o Criciúma vinha bem com... para você ter uma ideia, o time vinha, não era mas enfim, Luiz, Ezequiel, Rafael Silva, Giareta e o Marlon. Barreto, Douglas Dodi, Wellington Saci, Elvis, Bruno Lopes, Roger Guedes. Ou seja, é um time que não é um time multicampeão como aquele time lá da Copa do Brasil, que a gente lembra até hoje, mas é um time que o torcedor decorou em virtude do quê? Vem dando certo, o time vem demonstrando alguma qualidade. E desde o início da temporada, lá no jogo contra o Cruzeiro na Copa Sul Minas, na Primeira Liga, o Cavalo vem repetindo essa formação. No jogo contra o Joinville aqui, o Roger não jogou, foi expulso lá em Brusque, certo? Mas no jogo contra o Inter, o Roger voltou. Mas o Roger voltando, ele mexeu na estrutura do time. E parece que deu uma desarrumada, porque o Roger ele não jogou efetivamente como atacante nas outras partidas. E aí desarrumou completo, né? Com certeza. E outro detalhe importante, né? É claro que, dadas as proporções, a gente não está aqui para denegrir a imagem ou um time pequeno como o Inter de Lages. Mas um time que quer ser campeão são 9 partidas de turno, 9 de retorno. Exato. Tem que ganhar dos times, teoricamente. O campeão do turno já está na final. Tem que ganhar, teoricamente, entre aspas, né? Pela qualidade que o Inter foi um time grande que ganhou do Criciúma, supostamente seria um time maior que o Inter. Tem que ganhar desses times, teoricamente, menores. Fora. É o que a Chapecoense está fazendo. A Chapecoense está fazendo isso, tem que ganhar. E o jogo de hoje, por exemplo, para o Criciúma, o Figueira vem com tudo, porque o Figueira, para ele, não interessa nem um empate. Ele tem que ganhar para não se distanciar da Chapecoense. Talvez o revés que proporcionaria a queima de gordura seria hoje, não na quarta. Perfeito, perfeito. Então, por isso que a gente avalia a cabeça do atleta da equipe e até a gente pode depois entrar na questão do que eles falaram após o jogo. Então, daqui a pouco a gente dá fala para começar a isso. imaginar também toda essa questão que envolveu lá em Lages, né? Então, bom, daqui a pouco não, já quero falar sobre isso, porque o Criciúma, nós somos jornalistas e a gente acaba acompanhando a mídia nacional, portais, jornais, telejornais esportivos. Foi o assunto da semana no Brasil, a frase do técnico Roberto Cavalo. Abre aspas. Hoje, nem o Messi passaria pela marcação do Inter de Lages. Fecha aspas. Exagerou, né? Exagerou. E o torcedor, ele espera outra atitude vindo de um ídolo, né? Do Criciúma, né? Então, uma coisa é ele ídolo e outra coisa é ele retornar não como atleta, mas como técnico, ele é o comandante da equipe. Então, obviamente, é natural que se pondere um pouco algumas questões e que, de repente, num momento sensato, traga a responsabilidade para si ou para a equipe e não jogue sobre outro aspecto, né? Então, não pesou bem essa colocação, Como é que a pessoa, um profissional, você é um coach esportivo, ele precisa dosar, porque eu entendo que o Roberto Cavalo estava na emoção do jogo, foram minutos após o término da partida, deveria estar decepcionado com o resultado, óbvio que sim, não vou ser aqui maluco e dizer que o Roberto Cavalo queria perder, não queria perder o jogo, mas ele foi surpreendido, talvez subestimou o adversário, não sei, ele perdeu, devia estar decepcionado. Na vontade de justificar a derrota, ele se perdeu por completo e acabou fazendo com que o Criciúma fosse chacota nacional, né? Realmente. Tudo na vida acontece 2 vezes. Eu vou explicar por quê. Tudo em nossa vida acontece 2 vezes. Primeiro, na mente. Segundo, na realidade. Essa cadeira que eu estou sentado, alguém pensou nela antes e depois construiu. Então, o Cavalo, com certeza, na mente dele, ele estava já construindo aquela vitória. Só que, na realidade, quando não acontece, aí quebra um pouco e aí, como você falou muito bem, a emoção vem à flor da pele. Só que, nesse momento, aí tem que questionar o que falar para depois analisar com mais calma o que aconteceu. Para o telespectador entender, se o Roberto Cavalo falasse assim, olha, no jogo de hoje, nem o Cleiton, que é o destaque do campeonato, ele teria sucesso. Teria um impacto totalmente diferente do que o Messi, né? É isso? Teria um impacto porque ele trabalha dentro de uma situação local. Uma realidade, né? Uma realidade local. Então, a pessoa, para conseguir alguma coisa na vida, ela precisa ter 3 pensamentos. Primeiro, onde eu estou,
em que situação eu me encontro hoje, para onde eu quero ir e qual o nível de comprometimento que eu preciso fazer. Então, se ele tivesse ido em função de um atleta revelação, ou não revelação, mas destaque do Campeonato Catarinense, pronto, aonde eu estou nesse momento? A realidade é o Campeonato Catarinense. Agora, onde eu quero chegar? E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é trabalhar, pegar como exemplo outras equipes ou outro atleta que está trabalhando algo diferente e colocar isso em prática. Trabalhar o seu time. Eu acredito, assim, que a responsabilidade sempre tem que ser da gente. A gente não pode pôr a responsabilidade na mão de outras pessoas. Mais ou menos o que soou foi nesse nível, né? Tá bom. O Figueirense, você citou no Figueirense, que o Figueirense deve vir babando para cima do Criciúma, tem uma situação diferenciada aí. Porque o Figueirense, ele, se vencer o Criciúma, ele ultrapassa o Criciúma no número de pontos. Porém, o Figueirense ainda tem um jogo a menos. O Figueirense falta cumprir o jogo contra o Inter de Lages. Contra o Inter de Lages. Da terceira rodada. Da terceira rodada. Ou seja, esse jogo para o Figueirense, ele não significa apenas ultrapassar o Criciúma e assumir a vice-liderança da competição. Significa entrar na briga pelo título do turno, haja vista que ele tem uma partida a menos. É um fator que complica ainda mais? Ele complica, eu diria que a pressão, ela requer um pouco mais, não vou tirar aqui a compromisso do Criciúma, mas a pressão um pouquinho do Figueira. Figueira joga em casa, perante a sua torcida, embora sabendo que tem um jogo a menos, que possa aí somar 3 pontos, aí tem um crédito, né, na teoria de 3 pontos, para você ganhar esse jogo, essa terceira rodada que ficou em aberto, mas o Criciúma ele pode aproveitar isso muito bem, Bebel, porque quando uma outra equipe entra com um fator, a chance de eu ganhar maior do que a outra, deixa brechas. É no deixar essas brechas que o Criciúma pode aproveitar. Eu acredito que a pressão existe dos dois lados. Do Figueira porque não pode nem empatar e do Criciúma porque precisa realmente fazer esse revés perante essa última partida do Inter de Lages. E o fato do Figueirense, você estava falando que é preciso ganhar dos pequenos, né? O Figueirense deu um tropeço feio no meio da semana que empatou com o Guarani, está na zona do rebaixamento. Todo mundo aposta o Guarani como um dos 2 rebaixados. Empatou com o Guarani. A torcida do Figueirense está exigindo a vitória, né? Tanto que vai ter mudança, né? 2 atletas vão voltar para o time, né? Vai haver mudanças no time do Figueira. E, sem dúvida, por isso que eu falei, Bebel, eu acredito que a pressão do Figueira para o jogo de hoje, ela é maior em função de tudo isso que está pairando sobre o Scarpelli. É preciso, perante a torcida, ganhar esse jogo. Eles não pensam nem em empate. Eles têm que ganhar o jogo de hoje. Legal. Aqui, ó, o nosso WhatsApp tá aqui, meu amigo. 8505-6342. 8505-6342. O que você acha? Criciúma ganha hoje do Figueirense? Manda o seu palpite, manda a sua pergunta também pro Jorginho. 8505-6342 é o WhatsApp da TV Primavera e do nosso Esporte Questão. Através deste número, você também consegue enviar sua mensagem de texto SMS, o popular Torpedo. 8505-6342. E se o Figueirense tem novidade com o retorno de 2 atletas, como já trouxe a informação Jorginho, o Criciúma poderá ter uma novidade. Aliás, todo mundo acha que essa novidade vai estar em campo hoje. É o Jamie, contratado recentemente junto ao Sampaio Correia, lá do Maranhão, a terra do Sarney. Confere aí. Desde que Zé Carlos saiu do Criciúma, os atacantes do Carvoeiro vêm encontrando dificuldades em balançar as redes dos adversários. A seca de gols dos homens de frente do Tigre é tão séria que o artilheiro do clube na atual temporada é o zagueiro Diego Giareta, que marcou em 2 oportunidades. Pensando nisso, a diretoria tricolor foi buscar no Maranhão a solução da estiagem de gols do ataque criciumense. A negociação foi dura, porém Jamie chegou para ser o homem-gol do Tigre. Já conheci o Criciúma de jogar contra, mas também pedi informações e as melhores possíveis, né? Tanto do presidente como do clube, a estrutura, então foi aí que começou e espero já ter condição de jogo no sábado aí para ajudar a equipe no Clássico. Ciente das dificuldades enfrentadas por seus antecessores, Jamie conta com um currículo extenso e boa experiência para fazer a festa da torcida carvoeira. Se for colocar os clubes aqui, mas eu vou resumir, joguei no Mota e no Sampaio, e no Imperatriz, que é da minha cidade, lá do Maranhão. Do Mota fui para o Atlético Mineiro, onde fiquei 2 anos lá e depois fui emprestado. Joguei no Boa, no Sport Recife, no Oeste, onde a gente foi campeão, subiu lá. E depois fui para o ABC, aí do ABC voltei para o Oeste. E depois fui para o Vila Nova, do Vila Nova Sampaio, Ituano, quer dizer, Sampaio e agora aqui, né? Então já tenho 27 anos, né? Já rodei um pouquinho, já tenho uma experiência.
espero aqui no Criciúma dar alegria para a torcida. E para ter sucesso no Criciúma, Jamie conta com uma característica que há tempos não é vista em atacantes do tricolor. Eu estou aqui para isso, o pedido do Cavalo, já que me conhecia, estava precisando de atacante de área e graças a Deus os clubes que eu passei sempre pude ajudar. Então espero aqui no Criciúma também ter a felicidade de fazer os gols e ajudar a equipe aí a conseguir seus objetivos no ano. E para mostrar que apesar de recém-chegado já está por dentro das coisas do Criciúma, Jamie já projetou o próximo compromisso do Tigre. A gente sabe que é um clássico, né? O Figueirense hoje é um time que está na Série A e a gente sabe dos objetivos do Criciúma também no ano. Agora a gente está disputando o estadual, também tem a Liga, né? A Primeira Liga. E acho que uma equipe com a estrutura do Criciúma, com o nome que o Criciúma tem que entrar e brigar pelos títulos, né? A ambição é essa, a minha ambição é essa também, ajudar a equipe a conseguir os títulos. A gente sabe que sábado é um jogo crucial, já que vem de uma derrota e é um jogo de 6 pontos que a gente costuma falar. Então a gente sabe que é um jogo difícil na casa do Figueirense, que eles são fortes lá. Mas a gente também está preparado. Se eu tiver condição de jogo, né, já que estou esperando o bid aí para ter condição de jogo, mas se tiver, espero ajudar. A gente sabe que é um jogo difícil, mas a gente tem condições também de ir lá e surpreender. O bid que o Jamie se referiu não é o Banco Internacional de Desenvolvimento, não, é o boletim informativo diário da CBF e o Jamie saiu no bid, Jorginho. Tem condições de jogo. Véspera do jogo, né? Uhum. Sai na sexta, no sábado já vai pro e o regulamento diz que pode, né? Véspera do jogo pode. Sem dúvida. Você utilizaria se fosse o Roberto Cavalo, Jamie? Eu utilizaria, porque todo fator surpresa ou novidade, isso mexe na cabeça do adversário. Então, o adversário ele vai preparado para uma situação... O Roberto ele nem comentou se confirmou, ele disse que gostaria de contar com o atleta, mas não confirmou como titular. Mas para o adversário já mexe, principalmente na cabeça do técnico do Figueirense, né? Eu levaria, sim, um fator novidade, até porque o Criciúma vem pressionado, precisa ganhar esse jogo, né? Muda muito o estilo de jogo do Criciúma, porque os dois atacantes do Criciúma, o Roger e o Bruno, os dois atacantes que vinham jogando, né? Isso. Eles não têm as características do Jamie, que é aquele jogador área, né? O 9. O 9. Que fica lá trombando com o zagueiro, dentro da área, bola aérea, cabeça, enfim. Muda muito o jeito de jogar? Pelos laterais que a gente tem, o James, eu acho que ele pode ter um fator importante de sucesso, porque um centroavante sem uns laterais que vem, apoia e joga essa bola alçada na área para ele, ou os próprios volantes, os meios que vêm para poder ele fazer esse pivô, e o Criciúma ele está mantendo praticamente o mesmo time. Então, com essa mudança, de repente, essa peça, referência na frente, é o fator surpresa, Bebel. O fator surpresa que eu acho que nós temos que mexer com a cabeça do técnico do Figueirense, da equipe do Figueirense. Porque, como você comentou, o time já vem com uma base, com um estilo de jogo. Mudou uma peça, vamos ver o que eles vêm de novo, novidade. E aí o Criciúma pode surpreender e tem que surpreender hoje à noite, final do dia, né? 5 horas no Orlando Scarpelli, 5 horas. Né? Agora, o fator de jogar no Orlando Scarpelli, o gramado de boa qualidade, um estádio de boa qualidade, muda muito porque... o gramado, os jogadores do Criciúma não falaram isso antes que o pessoal fale, desculpa não, ninguém citou o gramado lá de Lages, mas acompanhando o jogo pela televisão, que é aquilo, né, cara, gramado medonho, né, atrapalha muito, muda muito? Muda, com certeza. Uma empresa que você trabalha, se muda todos os móveis da empresa, você vai ter que se adaptar um período para poder estar realmente usando da melhor forma possível. O jogador de futebol é o gramado, os móveis dele é o gramado. Então o tapete, sem dúvida, e muito positivo isso, tá? Os atletas, nem o Cavalo, ele citou o gramado como motivo de derrota, foi muito positivo isso, mas sem dúvida eu presumo que favoreceu mais a própria equipe que joga com aquele gramado que o Criciúma, que está acostumado com o Heriberto Ilse, né? Que é um gramado excelente, e agora vai no Orlando Scarpelli e pega um gramado melhor, com certeza. Isso positivamente, psicologicamente, influencia. Legal. Vamos ver o que o Roberto Cavalo falou, projetou desse jogo. Aliás, o Roberto Cavalo disse que a derrota para o Internacional é coisa do passado. Não deu tempo de lamentar a derrota no meio da semana para o Internacional de Lages. Neste sábado já tem jogo e para o compromisso contra o Figueirense, Jamie, recém-contratado, poderá ser a novidade. Estamos na expectativa desde quando contratamos, né, o Jamie fez 2 treinos comigo, pouco, mas se tiver o bid, com certeza ficando à disposição.
vamos utilizá-lo da melhor maneira possível. Depois do revés e da repercussão da goleada sofrida para o Inter, o treinador busca a retomada da serenidade para que a boa campanha até aqui não seja comprometida. A tranquilidade sempre existiu, né? Não vai ser uma derrota que vai tudo por água abaixo, até porque hoje, para vocês terem uma ideia, 17 dias de trabalho, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, certo? Então não vai tudo por água abaixo não. Enquanto estiver no comando, nós vamos trabalhar com o mesmo empenho, mesma seriedade, até porque vocês estão acompanhando aí. O Muricy deu uma entrevista ontem que ele precisa de 6 meses para treinar, 6 meses para entrosar a equipe. E lá tem o Guerreiro que ganha 1 milhão por mês. Fazia 6 meses também que não fazia gol. Não é desculpa, mas eu faço colocações porque é o mercado da bola, né? Então eu sei que tem muitos que às vezes sentem que já querem que ganhe tudo e não vai ser, vai perder de novo, é normal isso na competição, né? Assim como outros clubes, mas eu vou fazer de tudo para perder o menos possível. E para que a tranquilidade não vá embora, nada melhor que uma boa conversa. Nós tivemos uma dinâmica de grupo ontem muito importante, com o presidente falando com categoria, cobrando, porque ele também não gosta de perder. Ele é um torcedor ali de ser presidente do clube e a cobrança sempre vai existir. Inclusive na vitória, nós nos reunimos também na vitória. Agora ontem, da maneira que perdemos, existiu a cobrança, existiu a dinâmica e todos estão de parabéns. Eu gostei muito de ter ouvido esses atletas, porque ninguém mais do que eles estão sofrendo quando tem uma derrota. Chega em casa, o familiar está aborrecido. O filho quer que o pai chegue sempre com um sorriso melhor. E quando se perde, isso às vezes não acontece. Então, tivemos sim uma conversa muito boa, a cobrança sempre vai existir e eu tenho certeza que estamos no caminho certo. E para que o torcedor volte a sorrir, que tal uma vitória no clássico contra o Figueirense? Porém, o comandante do Tigre alerta, não vai ser parada fácil. Jogo difícil, jogo que o Figueirense vem brigando como nós pela segunda colocação, joga perante seu torcedor, joga dentro de casa. E é um time que se mantém na Série A do Brasileiro, mas nós temos condições e competência para chegar e fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Claro que sim, claro que sim. Aliás, o Fabiano Mendes é o primeiro a participar aqui. O Fabiano, um abraço. Ele não faz uma pergunta para o Jorginho, mas ele diz o seguinte: hoje o Tigrão vai surpreender, vai vencer 3-1 lá no Scarpelli. Tá bom. O Fabiano Mendes que está bastante otimista. Um abraço, Fabiano. E aí, qual o seu palpite para o jogo? Criciúma e Figueirense? 85056342, WhatsApp ou Torpedo. Ô, Jorginho, o Cavalo disse que o Jaime da Alfarra foi para o vestiário fazer uma cobrança com os jogadores e que a conversa foi muito produtiva. Muito se falava que o ex-presidente Antenor Angeloni era muito passivo, ele não gostava de ir em vestiário, ele não ia no estádio. Essa presença do Jaime no vestiário, cobrando os jogadores, o que houve, pessoal? Como é que é? Vão perder dessa maneira e tal. Ela é positiva ou negativa? Ela é positiva. Coloca o atleta e o membro de uma empresa, eles são um funcionário de uma emprisa, que é o Criciúma Esporte Clube. No caso, o Jaime é o patrão. E o Jaime é o patrão. Então, coloca sob responsabilidade de que alguém de cima, ou o proprietário, ou o presidente, está de olho. E isso é muito importante. A passividade de um presidente numa equipe, ela realmente não é muito positiva, não. Então, o fato de ele ir no vestiário, mostra que ele está com a equipe, ele está junto e ele quer entender o que está acontecendo e ver até onde ele pode ajudar os atletas, e uma palavra sempre contribui, né? Eu gosto de citar algumas pessoas do esporte, já citei meu amigo Adriano Zelame, que está acompanhando a gente, com certeza, um abraço ao Zelame, mas vou citar também o Sandro Miglioli, filho do grande Miglioli Neto. Ele diz o seguinte: o Roberto Cavalo disse que essa derrota contra o Internacional de Lages é coisa do passado, ele já nem lembra mais. Mas é preciso, sim, lembrar da derrota para que os erros não se repitam. O Criciúma não pode esquecer completamente o Inter de Lages, ou tem que esquecer, te apagar da memória, enfim. Qual a maneira que o Roberto Cavalo deve trabalhar isso na cabeça dos jogadores? Tem que ficar sempre, após uma derrota, principalmente uma derrota, as lições. Não pode esquecer totalmente, não. Tem que ficar as lições. As lições é que fazem com que a gente não repita os mesmos erros. Então, ele tem que usar, sim, esse jogo como uma forma de entender o que ele não pode fazer ou deixar de fazer contra o Figueirense. Então, totalmente não é interessante esquecer, não. Tem que absorver alguma coisa para o próximo jogo servir de alavancagem, né? Legal. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausa, enquanto isso você continua mandando seu WhatsApp, seu Torpedo no 85056342. Qual o seu palpite para o jogo Figueirense e Criciúma lá no Orlando Scarpelli? 8505
6342. Uma pausa, uma aguinha, daqui a pouquinho nós retornaremos falando mais sobre Campeonato Catarinense. Hoje o programa é especial, um pouquinho mais sobre Campeonato Estadual, claro que também nós vamos falar lá no finalzinho do programa. Olimpíadas é o objetivo do programa, ano de Olimpíada 2016, mas o Campeonato Catarinense ainda ganhará destaque no próximo bloco. Daqui a pouquinho nós retornaremos. (8) 85056342 é o nosso WhatsApp. O Jorginho está perguntando para você, seu xará, o Jorginho. É o Jorginho Davi, ele está perguntando... Ah, não, desculpa, não é o Jorginho Davi, não. Não é o Jorginho Davi, não. É o Jorginho... Aqui eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas é... Enfim, falando de Jorginho Davi, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Jorginho Davi, que também vai participar do nosso Esporte em Questão, já ligou para mim. Como é que é? Calma, rapaz, está de férias, Jorginho Davi, da Fundação Municipal de Esporte, gente fina da melhor qualidade. O Jorginho está perguntando o seguinte, o fator... Ah, não, ó, tô viajando. Por isso que... Não é, ele está perguntando. Jorginho, vírgula, está perguntando para você. O fator da derrota pode influenciar no psicológico dos jogadores do Criciúma por se tratar de uma equipe jovem? Agora sim, é a pergunta do Samuel. Ele pode influenciar se os atletas não tiver 3 coisas básicas, que é ser, fazer e ter. Então, um atleta, ele pensa que para ser campeão ele precisa ganhar medalhas e troféus. Na verdade, é o contrário. Ele tem que ser campeão primeiro para ganhar depois medalhas e troféus. Então, se na mentalidade ele está com um pensamento positivo de ser campeão, a derrota é apenas um mero obstáculo para o objetivo final dele. Quando a pessoa ela não tem o que, por exemplo, onde ela está, onde ela quer chegar. Se ela não sabe onde ela quer chegar, as derrotas com certeza influenciam muito negativamente. Aí por isso a equipe, Bebel. Quando tem o fator equipe, nem sempre você está positivo todos os dias. Então você encontra colegas teus no dia a dia, no treino e até no próprio jogo que estão mais motivados que você. Então esse positivo atrai o negativo para um nível melhor. Agora não pode achar que uma derrota é o fim do mundo. A derrota ela é importante se você aproveitar o que ela tem de bom para te ensinar para uma próxima. Um atleta profissional ele precisa aprender a conviver com a derrota? Sem dúvida, com certeza. O fator maior de uma pessoa de sucesso é vencer os medos. Então a derrota ela não pode ser um medo de que pode acontecer de novo. É fato que pode acontecer, enfim. Mas um atleta ele tem que conviver sim com os medos e com a derrota, desde que ele use isso como um fator positivo para o crescimento. Porque quando a gente perde algo, a gente tem que aproveitar o que perdeu e entender que não pode repetir aquilo. E para o futebol, para o esporte, isso é fundamental, é aprender passo a passo para que não possa se repetir o que aconteceu, o desastre, digamos assim, de uma partida de futebol onde se achava que podia ganhar e foi surpreendido. Então tudo isso tem que estar na mente do atleta. Por isso que a gente trabalha muito o coach esportivo, essa parte mental, que o atleta ele tem que entrar em campo com a mente preparada. Legal. Vamos lá, vamos falar do Campeonato Catarinense, atualizando agora os gols dos outros jogos da rodada do meio da semana. Confere aí. O Brusque conseguiu vencer a primeira na competição. A vitória do Bruscão foi em cima do Camboriú e o gol do triunfo foi anotado por Giancarlo. Final, Brusque 1, Camboriú 0. O Figueirense foi até Palhoça encarar o Guarani e o Bugre saiu na frente com este gol de Diego Oliveira. Guarani 1-0. Cleiton aproveitou esta falha clamorosa da zaga do Guarani e empatou a partida para o Figueira. No segundo tempo, a virada do alvinegro da capital. Everton Santos chutou cruzado para balançar as redes. Figueira 2-1. E quando todos pensavam na vitória do Figueirense, Alex Maranhão de fora da área mandou um balaço. Final, Guarani de Palhoça 2, Figueirense também 2. Na quinta-feira, Avaí e Chapecoense jogaram em Tubarão e a Chapecoense saiu na frente. Kleber Santana cobrando o pênalti fez Chapecoense 1-0. O Verdão queria mais e logo no início da segunda etapa, Bruno Rangel de cabeça ampliou. Chapecoense 2-0. Rômulo do Avaí driblou o goleiro Danilo e mandou para as redes, mas ficou nisso. Avaí 1, Chapecoense 2. Ainda na quinta-feira, Joinville e Metropolitano jogaram em Joinville. A partida terminou empatada em 0-0.
Com a finalização da rodada, a classificação do catarinense ficou assim. A Chapecoense ocupa a primeira posição com 10 pontos ganhos. O Criciúma tem 7 e é o segundo. Na terceira posição, com 5 pontos e um jogo a menos, está o Figueirense. O Brusque também tem 5 e é o quarto, pois tem o saldo de gols inferior. Mesma situação do Joinville, que é o quinto, e do Metropolitano, que é o sexto. Ambos acumulam os mesmos 5 pontos, mas têm o saldo de gols menor. Na sétima posição, com 4 pontos e 6 gols marcados, está o Avaí. O oitavo é o Internacional, que soma 4 pontos e marcou em 5 oportunidades. Na nona posição está o Guarani de Palhoça com 3 pontos. O Camboriú tem 1 ponto e é o 10º. Lembrando que Guarani e Camboriú estão na zona do rebaixamento. Analisando a tabela de classificação, esse um jogo a menos do Figueirense vai mandar, cara, porque vamos supor que o Figueirense, né, tomara que não, mas o Figueirense conquiste um triunfo hoje, né, e vai jogar contra o Inter de Lages em casa, a tendência é o Figueirense ganhar. Esses 6 pontos que seriam debitados na conta do Figueirense, colocariam o Figueirense na liderança do campeonato, né, de forma isolada, com 1 ponto a mais. Então vai ser um jogo difícil mesmo, cara. O Figueirense deve estar fazendo essa conta que eu estou fazendo agora, né? Eu acredito que o Figueirense, claro, sem faltar com respeito com o Criciúma, obviamente, mas o Figueirense está com a cabeça no Chapecoense. Uhum. É o jogo para eles passar e para realmente essa analogia é perfeita. Uhum. Eu acho que a cabeça deles, obviamente que o compromisso é hoje, mas eles já estão aí acreditando, contando com esse, digamos, essa gordurinha que eles têm aí, esse jogo a menos, que vai ser muito decisivo, sem dúvida. Legal. Agora me diz uma coisa, é a Chapecoense, hein, cara? Que time, hein? Chapecoense fez uma boa campanha o ano passado na Série A, já vai para o 3º ano na Série A. A cota da televisão aumentou assim de uma maneira extraordinária. A Chapecoense está com muito dinheiro, manteve a base, fez algumas contratações pontuais. É o time a ser batido no estadual? É o time a ser batido. A Chapecoense, a gente costuma sempre bater nessa tecla do projeto. O projeto deles foi há 4 anos atrás. A Chapecoense não é o que é por 1 ano atrás, 2 anos atrás, 4 anos atrás a gente já começou a ver a mobilização tanto da cidade como da própria diretoria e o time está fortalecido, eles não tiveram dificuldades no Campeonato Brasileiro, Série A e sem dúvida é o time a ser batido no Catarinense e olha, está praticamente aí colocando muita dificuldade para os adversários. O Daniel está perguntando para você, Jorginho, o turno está perdido? Acho que ele se refere ao Criciúma, né? Obviamente. Perfeito. O turno ele não está perdido com o jogo de hoje. Passa tudo por hoje? Por hoje. Por hoje, porque é um adversário direto. E aí, vencendo o Figueirense em Florianópolis, além dos 3 pontos, não tem aquela injeção de ânimo, vencer um clássico fora de casa contra o Figueirense, um dos postulantes ao título, não recoloca o Criciúma definitivamente na briga? Sim, com certeza. Porque hoje é primordial. Uhum. Hoje, o jogo de hoje é primordial. Uhum. Então, a cabeça tem que estar muito preparada e é um adversário a ser batido com certeza em casa, né? E o jogo de hoje é primordial, coloca assim, o Criciúma não se descarta não esse turno para o jogo de hoje, né? Agora, após o jogo de hoje, esperamos que não, né? Que não aconteça nada de negativo, mas após o jogo de hoje, aí sim, tem que se reavaliar. O Samuel, ele voltou aqui para fazer uma pergunta. Esse jogo da Sul Minas no meio da semana não pode atrapalhar e tirar o foco dos jogadores? Bom, o Jorginho já vai falar sobre 2 competições paralelas, mas é preciso uma informação antes. O jogo contra o Atlético do Paraná ele foi transferido para uma data ainda a ser confirmada. A Arena da Baixada está passando por reformas no gramado, vai ser o primeiro, né, estádio da Série A do Campeonato Brasileiro a ter grama sintética. Havia uma manutenção muito alta com o gramado natural. Não é essa mesma grama sintética que o pessoal joga as peladinhas aí, né? No meio da semana, não, é uma outra grama sintética. Alguns campos da Europa já utilizam desse gramado. O Atlético está fazendo essa troca. Não vai ficar pronto o gramado a tempo para essa partida, que seria quinta-feira contra o Criciúma. O Atlético pediu o adiamento dessa partida, a CBF, a Primeira Liga atendeu, esse jogo foi adiado, uma data será agendada, uma nova data será agendada, e o jogo contra o Camboriú, que seria no final de semana, foi puxado para quarta-feira. Então, não teremos a Primeira Liga pro Criciúma no meio da semana. Mas voltando à pergunta do Samuel, esse fato do Criciúma estar jogando 2 competições paralelas, tira o foco de uma ou de outra? Nós temos que entender 2 viés. O viés é a diretoria, os atletas. O atleta quer jogar, para eles é bom, eles querem jogar, ter mais de uma partida. Mas o outro viés é como o Cavalo vai trabalhar esses atletas, quem vai jogar, quem não joga. A gente sabe que os outros clubes, eles não estão vindo, nem todos estão vindo com força máxima para esse Sul Minas.
Eles estão aproveitando os outros atletas. Se fizer isso, ok, com certeza, é um fator importante. A questão é usar a força máxima e aí ter alguma dificuldade com algum atleta fisicamente, fisiologicamente falando, né? E para o próximo jogo, que é um compromisso importante, que é o campeonato. Então, é dois viés, Bebel, que a gente também não pode, a gente não sabe como eles estão pensando lá dentro internamente, né? O lado do quantidade de atleta para uma equipe, para duas equipes, dois campeonatos paralelos, né? E a cabeça do atleta com relação a jogar, eles querem jogar. Para eles é importante. O negócio deles é jogar. Agora a diretoria tem que administrar a quantidade e qualidade dos atletas para essas duas competições. E aí vai, como você disse, trabalhar bem a cabeça do jogador, né? Sem dúvida. Importante trabalhar bem, porque são duas competições praticamente distintas uma da outra, né? Então não é nada... Uma tem nada a ver com a outra, praticamente, né? Legal. Deixa eu dar sequência aqui no nosso programa, no nosso roteiro, voltando a falar de Campeonato Catarinense. Então, portanto, tá dado o recado. Copa Sul Minas Rio, esquece essa semana. Criciúma e Camboriú será na quarta-feira, antecipado, 21h45. Esse horário também eu vou te contar, né? 10 horas da noite. Pro torcedor é horrível, né, cara? Com certeza. A poderosa lá tem que ser depois da novela, não tem jeito. Eu vou te dizer uma coisa, o torcedor chega quase 1h da manhã em casa. Isso, imagina, o jogo acaba praticamente... Acaba meia-noite, né? O cara mora na Praia do Rincão, imagina. Considerando que não tem nenhum fator a mais no jogo, não tem que dar uma paralisação. Enfim, não, é verdade. Que às vezes pode acontecer uma contusão, o jogo fica parado 5 minutos de primeiro tempo, mais 5 do segundo tempo, pronto. Fora os acréscimos, né? E aí já foi embora. Então, aí atrasa um pouquinho horário castigante. É verdade. Castigante. Vamos falar de campeonato estadual, meu amigo. Vamos conferir os jogos dessa semana, ou do final de semana. Hoje e amanhã tem rodada, a quinta, confere aí. Hoje, às 5 da tarde, jogam Figueirense e Criciúma no Orlando Scarpelli. Este será o jogo único deste sábado. Amanhã, às 5 da tarde, em Joinville, o Joinville encara o Avaí. No mesmo horário, em Lages, tem Internacional e Camboriú. Em Palhoça, duelam Guarani e Metropolitano. Às 7h30, em Brusque, o Brusque receberá a visita da Chapecoense. Tá bom, tá aí a rodada do campeonato estadual que promete esse final de semana. Sem sombra de dúvidas, o grande jogo da rodada é o jogo do Figueirense e Criciúma, né? É o jogo que mais chama a atenção, sábado, 5 da tarde, um bom horário, né? Para o torcedor, até quem está aqui em Criciúma quiser se deslocar para Floripa, vale a pena, né? Isso, a previsão do tempo é basicamente o que está acontecendo aqui é o que é lá também. Então vai ser um dia perfeito para uma partida de futebol e para o torcedor também. Horário excelente, né, Bebel? 5 horas da tarde, é um horário excelente. Sábado, 5 da tarde. Chegou uma pergunta aqui do nosso telespectador. O nome dele não se identificou, final do telefone 7227. Ele faz uma ponderação com relação ao goleiro Luiz. Ele, na opinião dele, ele acha que o Luiz ele não é o mesmo do ano passado. Ele leva em conta dois fatores: início de temporada e mudança na zaga. Ou seja, o Luiz, o ano passado, terminou a Série B jogando com o Jansson, se não me falha a memória, Joilson, Luizada da base. E teve o Wanderson e o outro zagueiro que me fugiu o nome aqui. Né? Mas mudou completamente. Os laterais não são os mesmos, Ezequiel e Marlon. O Marlon terminou ano passado, mas poucos jogos. E a dupla de zaga, Rafael Silva e o Diego Giareta, também não jogaram aqui o ano passado. Influencia para o goleiro isso aí? Essa mudança? Influencia. A zaga ela é um conjunto principal do goleiro, né? O goleiro é o atleta que está vendo o jogo de frente, mas a zaga é o que está mais próximo do goleiro. Essa sincronia é super importante. Influencia talvez não 100%, mas com certeza um pouco mexe na estrutura de como o goleiro joga, porque tem estilos e estilos. O goleiro que joga mais adiantado, ele confia mais na zaga, o goleiro que joga mais embaixo da trave não está confiando tanto na zaga, então mexe um pouco no psicológico do goleiro, mexe sim. Esse entrosamento varia de atleta para atleta, pessoa para pessoa, ou tem um tempo que a gente pode mensurar? Não, daqui a 1 mês e meio vai estar tudo certo. Os dois, Bebel, os dois. Varia, com certeza, mas claro que tem que ter um tempo de adaptação, né? Agora, sem dúvida, é estilos de jogo, né? Então, um quarto zagueiro que joga que é canhoto, ou o zagueiro central que é direito, ou eles revezam. Então, isso aí é treino, né? A tática, a técnica de cada um e a tática que o técnico vai estabelecer. Mas o goleiro, ele precisa de um tempo para se adaptar com esses parceiros, digamos assim, que são os primeiros parceiros dele e do time, né? Legal. Intervalo, hein? Daqui a pouquinho nós retornaremos falando de Olimpíadas. Enquanto isso, você continua mandando seu WhatsApp, seu palpite para o jogo Figueirense Criciúma, 8505-6342.
Legal, de volta com o nosso Esporte em Questão e agora o assunto é a Olimpíada 2016, a Olimpíada tá chegando aí. Rapaz, ô Jorginho, você viu dois cientistas norte-americanos num artigo publicado, se não me falha a memória, do New York Times, eles lecionam na Universidade de Nova York e eles fazendo ponderações. E quando eu vi li a manchete, eu achei que era preconceito, né? Essa situação envolvendo o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e também do Zika vírus. Achei que era preconceito, mas eles com argumentos fortes e me fizeram pensar bastante no risco e nas medidas necessárias a serem tomadas para a realização dos Jogos aqui no Brasil. Você acha que essa epidemia do Zika vírus, né, ela pode comprometer a realização dos Jogos? O governo ele precisa ficar atento a essa situação para que o que era para ser uma festa se torne uma grande preocupação? Eu acredito que sim, pelo envolvimento da quantidade de pessoas que estarão aqui, não só atletas, mas a própria imprensa, comissão técnica. Detalhe, tá? Turistas, né? Eles têm aí em torno de 26 artigos publicados, oficiais, não é qualquer um que escreveu, sobre essa questão que você colocou. Você leu também o artigo? Sim, muito importante, eu acho que avaliar tudo isso, e a própria comissão americana, os atletas americanos e os técnicos estão supostamente boicote das Olimpíadas, não trazerem os atletas. Mas eu acho que ainda é muito prematuro para falar sobre isso, não que a Olimpíada esteja tão distante, mas que tudo está muito quente ainda, a flor da pele, então eu acho que é preciso analisar também friamente. Mas com certeza o risco, eu acredito que sim, pelo envolvimento da quantidade de pessoas que estarão aqui, né? E tu, como amante do esporte, está pensando nas Olimpíadas ou está passando longe dos teus pensamentos? Não, estou pensando, estarei lá. Vai participar também? Sim, vou lá acompanhar o vôlei. Mas como turista ou vai como voluntário? Não, como turista. Eu me inscrevi como voluntário, mas não fui chamado. Eu tenho uma companheira, uma amiga minha, Cristina Poçamais, formou comigo na faculdade. Ela é amante do esporte, a Cris, né? E ela foi voluntária na Copa do Mundo, foi selecionada, trabalhou como voluntária e vai ser voluntária também nas Olimpíadas. Deve ser uma experiência bacana, né? Não, show de bola. Deve ser muito bom. Deve ser legal mesmo. Então, desta vez eu vou para acompanhar o vôlei. Então, tanto um vôlei masculino como feminino, eu quero estar lá acompanhando. Afinal, quando que a Olimpíada voltará para o Brasil? É a Copa do Mundo do vôlei, as Olimpíadas? É a Copa do Mundo do vôlei, as Olimpíadas. É muito próxima de uma liga mundial, mas a Olimpíada com certeza é todo um glamour, tem todo um espírito envolvido, o espírito olímpico. É a Copa do Mundo do voleibol, com certeza. Legal. Bom, e falando em Olimpíadas, tem uma atleta do Brasil que foi muito bem em Londres e que é uma grande esperança de medalha. Confere aí a história dela. Sou atleta do atletismo, no lançamento de dardo, disco e arremesso de peso. Sou da categoria F37 e há 10 anos eu comecei no atletismo. Mas antes de começar no atletismo, eu conheci o basquete em cadeira de rodas, onde eu comecei a treinar, mas não me adaptei, porque quicar a bola e tocar a cadeira para mim era um pouco difícil. Eu gostava muito do basquete, gosto do basquete. Mas para jogar em pé, sentado, é complicado. Então eu desisti do basquete e um ano depois fui convidada para fazer um teste no atletismo, onde comecei com o treinamento apenas no disco e 3 meses depois eu fui para uma competição em Uberlândia para fazer as 3 provas. E ainda comentei com o Manuel Ramos, que na época era o meu técnico, que como eu estava treinando apenas o disco, não tinha possibilidade de fazer as 3 provas. Aí ele olhou para mim e falou: calma, você vai, o disco é a sua prova, o peso e o dardo você vai brincar. E antes de viajar, um dia antes, eu conheci o dardo e o peso e viajei. Chegando lá, fiz as 3 provas. E para minha surpresa e para surpresas de muitos, eu bati um recorde brasileiro no lançamento de dardo, sem mesmo ter treinado. Então aí veio a vontade e por saber que eu tinha condições e possibilidades de ser uma grande atleta no lançamento de dardo. Já participei de 2 Paralimpíadas, uma em Pequim 2008, com recorde mundial e medalha de prata. Em Londres, eu fui medalha de ouro com recorde mundial, né?
3 mundiais também, com não recorde mundial, mas medalha de ouro nos 3 mundiais e 3 Parapans com medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata nas 3 provas, medalha de ouro no dardo, medalha de bronze no peso e medalha de prata no disco. Assim, as expectativas para 2016, a Paralimpíada aqui no Rio, né? É muito grande porque é um evento muito grande, cedo em casa, então eu acho que estamos todos animados para isso e treinar bastante para que chegando lá faça um bom resultado, porque estando em casa, estando no Brasil, a gente vai ter que fazer bonito para mostrar para os outros países que a gente tem possibilidade de um grande evento e para mostrar que temos atletas que não é só lá fora que faz bonito, e sim em casa também. Quem também está se preparando muito para os Jogos Olímpicos que serão disputados no Rio de Janeiro é a galera da canoagem. Aliás, é cada treinamento, meu amigo, confere aí. Fazem 10 anos que eu pratico canoagem slalom. Eu comecei através de um programa social do governo. Comecei no projeto Navegar, passei pelo segundo tempo. Logo depois me interessei pela canoagem em competição. Eu acho legal esses projetos do Ministério do Esporte, porque daí nascem novos atletas para o crescimento do esporte brasileiro. Desde os 16 anos eu estou na seleção brasileira. Desde 2009 foi a minha primeira convocação, onde fui para o Campeonato Pan-Americano do Canadá. E hoje já viajei o mundo treinando e competindo. Estou aqui no Rio de Janeiro, onde tenho a chance de representar o país nos Jogos Olímpicos de 2016. E já participando aí de uma semifinal. Valeu aí, Pepe. Vamos lá. Comecei com 9 anos e meio na minha cidade, em Primavera do Leste, Mato Grosso. E desde então, em 2008, foi minha primeira competição nacional, Campeonato Brasileiro. Depois teve, em 2012, eu me mudei para Foz do Iguaçu, para integrar a seleção brasileira e continuei lá até hoje, até agora mudar para o Rio. A gente fica aqui até os Jogos Olímpicos, já vai ser mais que um ano e depois acho que ninguém pretende voltar para Foz, já que a gente tem uma pista olímpica aqui no Rio. Com a possibilidade de treinar mais aqui em um canal espetacular que quase está terminado. O Queixo Rio foi um evento muito bom, muito apreciado por toda a equipe, tendo a possibilidade de falar com colegas de outro país e todos estão contentes. Está um lugar espetacular. É a política de investimento do governo federal com vistas às Olimpíadas. Estamos potencializando todo o complexo aqui de Deodoro com vistas a atendermos tudo que foi pactuado com o Comitê Olímpico Internacional. Já fui em vários países e vários canais e esse aqui em especial é o melhor do mundo para mim. É muito técnico. E eu acredito que vamos evoluir ainda mais treinando aqui nesse canal. É desafiador você remar nessa pista, acaba sendo um mix de outras pistas mundiais, mas não existe nenhuma igual essa. A gente precisa conhecer muito bem o nosso local de treino, para a gente sempre estar mais preparado. Estamos em casa, vamos ter mais tempo de treino que os europeus, que é a nossa concorrência. Eu acho que é manter a cabeça focado e treinar todos os dias que vai dar tudo certo. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br. Ministério do Esporte, Governo Federal. Muito legal esse projeto, realmente. Os caras construíram um canal para a turma da canoagem treinar e tomara que, como você disse, esse legado fique para que depois das Olimpíadas os nossos atletas da canoagem continuem usufruindo desse local, né? Que segundo o próprio atleta ali, ele já conhece vários no mundo, é o melhor centro de treinamentos do planeta, não tem bater. Foi muito bem construído. Exato, e a estrutura ela fomenta o esporte local e nacional, né? Porque como um atleta, Olimpíadas, cada modalidade ela precisa de uma estrutura.
Então ela fomenta tudo isso e realmente o legado ele tem que ficar, para que esse esporte possa crescer, cada um dentro da sua especialidade possa crescer e a Olimpíada seja aí, digamos, o start para que isso aconteça, né? Jorginho, estou ansioso para saber as novidades. Assim que você puder divulgar, divulgue para a gente. Quando é que vai ser essa... que tu vai poder divulgar essa novidade para a gente aí? Eu estou indo para São Paulo agora final de fevereiro, fico lá uma semana e aí estou trazendo de lá essa novidade para Criciúma. Vai ser para a região carbonífera algo novo, realmente inédito. Então a gente está muito contente com essa parceria que a gente vai fazer com uma empresa de São Paulo. Valeu, um abraço. Tudo de bom, muito obrigado pela posição. Esporte em Questão volta no sábado que vem, sempre falando das coisas do Tigre. Bom final de semana, tchau, tchau.